Desde o início dos tempos, a humanidade tem buscado responder uma das perguntas mais profundas e misteriosas: qual é o sentido da vida? Essa questão ecoa através dos séculos, atravessando culturas, religiões, filosofias e experiências individuais. Não há resposta única, mas cada pessoa, em sua própria trajetória, encontra pedaços de significado que, somados, constroem a razão de sua existência. O sentido da vida não está em uma fórmula pronta, não está escrito em um manual oculto. Tampouco é um segredo guardado, apenas para alguns privilegiados. O sentido da vida está em viver, em experimentar, em sentir, em errar, em aprender, em amar, em perdoar, em recomeçar. Está nos detalhes e ao mesmo tempo, nos grandes sonhos. Está no silêncio de uma manhã calma e no grito de vitória depois de uma conquista suada. Mas será que todos já refletiram, de verdade, sobre o que dá sentido à sua vida? Ou muitos vivem como passageiros adormecidos em um trem que passa pela paisagem, sem perceber o cenário? Hoje, vamos caminhar juntos por essa reflexão. Muitas das vezes, o que desperta em nós essa busca é o vazio. Aquele momento em que, mesmo tendo tudo o que parecia importante, trabalho, dinheiro, relacionamentos, status, algo ainda parece faltar. Esse vazio pode ser sufocante. Ele nos faz questionar se estamos na direção certa, se o que fazemos tem valor, se estamos aproveitando o tempo de forma verdadeira. Grandes nomes da história já passaram por esse dilema. Tolstói, o célebre escritor russo, viveu uma crise existencial profunda em meio ao auge de sua carreira. Ele tinha fama, riqueza e respeito, mas sentia um vazio que parecia insuportável. Foi apenas quando voltou-se para questões mais espirituais e para uma vida mais simples que encontrou uma paz interior capaz de devolver-lhe o sentido. Esse exemplo mostra que o sentido da vida não pode ser comprado, medido em cifras ou contado em conquistas externas. Ele precisa nascer dentro de nós. Talvez você já tenha se perguntado: por que eu existo? Qual é o meu propósito? Para onde estou indo? O que quero deixar como legado? Essas perguntas podem gerar angústia, mas também são as chaves para a transformação. Elas nos empurram para dentro de nós mesmos, nos obrigam a refletir e a buscar respostas que nem sempre são rápidas ou fáceis. Mas é nesse processo que o verdadeiro crescimento acontece. Às vezes, imaginamos que o sentido da vida precisa ser grandioso, fundar uma empresa bilionária, escrever um livro que mude o mundo, criar uma obra de arte eterna ou conquistar multidões. Mas o sentido da vida pode estar em algo muito mais simples, em ver o sorriso de um filho quando volta da escola, em estender a mão para um estranho que precisa de ajuda, em se superar após uma derrota. Não pode ser aprisionado em uma única forma. Por mais que não gostemos, a dor também é parte do sentido da vida. Ela molda, ensina, fortalece. Pense em alguém que só conseguiu dar valor à saúde depois de uma doença, ou em alguém que descobriu sua vocação após perder tudo e precisar recomeçar. A dor nos lembra de que somos frágeis, mas também nos mostra o quanto somos fortes quando decidimos nos levantar. Se tivéssemos que escolher um ponto em comum em todas as filosofias, religiões e reflexões sobre o sentido da vida, esse ponto seria o amor. Amar dá sentido. Amar a si mesmo, amar ao próximo, amar o que se faz, amar o caminho que se percorre. O amor é o fio que costura os pedaços da vida, que nos conecta com os outros e que nos faz sentir parte de algo maior. Sem amor, o sucesso é vazio, a conquista é fria e a vida se torna mecânica. Mas, com amor, até as tarefas mais simples ganham significado. Outro fator crucial é entender que a vida é feita de tempo. O tempo
é limitado e não pode ser recuperado. Cada segundo que passa é único e não volta. Então, como você tem usado o seu tempo? Você tem investido em coisas que realmente importam? Ou está desperdiçando dias preciosos em preocupações pequenas, em discussões sem valor, em comparações que só trazem frustração? O sentido da vida está em usar bem o tempo. Não significa estar ocupado o tempo todo, mas sim estar presente no que faz. Helen Keller, que nasceu surda e cega, poderia ter se entregado ao desespero, mas escolheu aprender, comunicar-se e inspirar milhões com sua determinação. Para ela, o sentido da vida estava em ser útil aos outros. Malala Yousafzai, que quase perdeu a vida por defender o direito das meninas à educação, encontrou no seu sofrimento um propósito maior: lutar pela liberdade e igualdade. Nick Vujicic, nascido sem braços e pernas, poderia ter se afundado em autopiedade, mas transformou sua condição em uma missão de inspirar pessoas no mundo inteiro. Esses exemplos nos mostram que, independentemente das circunstâncias, o sentido da vida pode ser encontrado quando decidimos dar significado à nossa existência. No fim, o sentido da vida não é uma resposta universal, mas uma escolha pessoal. Você escolhe o que dá valor. Você escolhe aonde coloca sua energia. Você escolhe o que cultiva. Talvez o sentido da sua vida esteja em ser um bom pai, em ser uma boa mãe, em ajudar os outros, em criar algo novo, em ensinar, em curar, em proteger, em inspirar. O que importa é que faça sentido para você. O sentido da vida não precisa ser buscado apenas em grandes feitos. Ele está na jornada. Está no caminho que percorremos, nas pessoas que encontramos, nos momentos que vivemos. Cada dia é uma oportunidade de dar mais significado à sua história. Cada decisão é uma chance de construir um legado. Cada gesto de amor é uma forma de eternizar sua passagem pela Terra. Não espere que o sentido da vida venha até você como uma revelação mágica. Construa-o dia após dia, com coragem, fé, esperança e amor. No final das contas, o maior segredo é que o sentido da vida é viver com propósito. E lembre-se, você é único, sua vida tem valor, seu tempo é precioso, sua história importa. E o sentido da sua vida é aquilo que você decidir que seja. Em apreciar o pôr do sol depois de um dia cansativo. O filósofo Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, nos ensinou isso em seu livro Em Busca de Sentido. Ele percebeu que, mesmo em meio ao horror indescritível da guerra, as pessoas que encontravam um porquê para viver conseguiam resistir de maneira surpreendente. Para algumas, esse porquê era a esperança de reencontrar a família. Para outras, era a fé. E para outras, ainda, era simplesmente acreditar que seu sofrimento tinha um propósito. Outro ponto essencial é pensar no legado. Não o legado no sentido de estátuas, prêmios ou biografias, mas no impacto invisível que deixamos na vida das pessoas. Imagine uma professora que todos os dias acorda cedo para ensinar crianças em uma escola simples. Ela talvez nunca seja famosa, mas cada palavra de incentivo, cada gesto de carinho, cada ensinamento que oferece pode transformar uma vida. E ao transformar uma vida, essa transformação se multiplica e alcança muitas outras. Esse é um legado silencioso, mas poderoso. O sentido da vida, muitas vezes, está em plantar sementes que talvez nunca vejamos florescer. Também precisamos compreender que o sentido da vida não é estático, ele muda. O que fazia sentido para você aos 15 anos pode não fazer aos 30. E o que parecia importante aos 30 pode ser irrelevante aos 60. Isso porque nós crescemos, amadurecemos, sofremos, aprendemos. Há quem encontre sentido no trabalho, depois na família, depois em causas sociais,
e depois em uma busca espiritual. O sentido da vida é como um rio em movimento.